O tema que nós vamos discutir nesse seminário foi sugerido pelo Toffoli, né? com, acho que com uma boa antecipação do que ia acontecer durante esse ano, né? De certa maneira, como o do ano passado, que era incerteza, encaixava naquele momento, nós estamos vivendo um momento de muitas violências, não? Então, acho que todos nós vamos sentir bem esse tema. Eu gostaria de começar, né, lendo algo que encontrei no jornal Folha de São Paulo, acho que anteontem. É um texto de uma autora baiana, Giovanna Madalosso. Giovanna escreveu isso. Aconteceu há pouco tempo com um amigo e fiquei tão impressionada que resolvi contar. O Fábio é fotógrafo. Estava a trabalho em Salvador. Saiu do Largo do Campo Grande, com a sua mochila nas costas, já sentindo alguma diferença na atmosfera. Ao contrário dos outros dias, a região estava erma, o comércio fechado. Criado no Rio de Janeiro, ele caminhava atento, sem pegar o celular, de olho nos becos. De repente, quando estava perto do relógio de São Pedro, sentiu uma coisa estranha, uma movimentação às suas costas. Virou-se e deu de cara com um facão, que rasgava o ar em direção à sua nuca. O facão estava na mão de um rapaz que, como ele viria a saber, tinha 23 anos. Ao lado dele havia um outro garoto, também segurando um facão. Ambos eram magros, estavam sujos e tinham os olhos vermelhos. Nas palavras do meu amigo, babavam com um olhar diabólico. Não esperando ser flagrado, o rapaz deu um passo para trás. E foi a partir dessa chance de centímetros que o Fábio começou a correr, pensando que não adiantaria oferecer a sua mochila a quem sequer pediu coisa alguma. Pelo peso da mochila e do cansaço, Fábio tropeçou e caiu de peito no chão. Olhou para trás e viu o mesmo facão descendo na sua direção. Foi nessa hora que também ouviu: "Parado, parado!" Um homem rendia com uma arma o rapaz, enquanto o outro fugia. Só então meu amigo percebeu que, ensanguentado, ralado, com as costelas doendo, ele estava no chão. Ainda assim levantou-se. O homem contou que era policial, a paisana, no seu dia de folga. Se tivesse aparecido 5 segundos depois, ele estaria morto. Meu amigo abraçou-o. Depois se virou para o rapaz, que estava no chão, com as mãos algemadas, rindo. Claramente doidão. Perguntou a ele: "Você ia me matar sem roubar nada?" O rapaz disse que costumavam matar pessoas do tamanho dele antes, para que não reagissem. Só em seguida, pegando as coisas, os pertences. Na delegacia, Fábio viu o rapaz cair no sono. Conta que não teve vontade de se vingar. Sentiu apenas uma tristeza profunda e uma gratidão enorme por estar vivo. Nesse texto me chamou a atenção, primeiro, a frase: "O rapaz estava no chão, com as mãos algemadas, rindo." E depois a frase: "claramente doidão." Claramente doidão? Bom, obviamente o episódio tem a ver com violência. Não? E violência, acho que todos nós sentimos isso, não? Uma primeira aproximação
expressa repúdio, ninguém aceita a violência, não? Violência contra a mulher, violência contra crianças, serve até para as qualificações jurídicas, como nós sabemos, o roubo, não? Subtrair coisa móvel alheia, com grave ameaça ou violência, está lá, com todas as letras. Não? Ou seja, a violência sempre desperta um sentimento de indignação ou de qualificação negativa. Não? A palavra, obviamente, vem do latim, violentia, não? E que remonta a um adjetivo, violentus, não? Que significa o comportamento mediante vis, mediante força. Não? E tem uma ligação com o indo-europeu veie, com W, veie, que daí veio val no latim, valere. E é uma alusão a querer pegar algo com tenacidade. Dessa palavra veio também war, em inglês. E o significado inicial era um conflito de discordância, de confusão. Aliás, a palavra confundir em alemão é verwirren, é a mesma origem. E que podia nascer de uma simples discussão verbal e chegar ao duelo, à luta sangrenta, até coletiva. Não? Eu fui atrás das palavras e me ocorreu que eu devia saber como é que se dizia violencia, latim, em grego. A Meire está aqui para me corrigir. A palavra em grego para violência é bia. Não tem nada a ver com Beatriz. É bia. Por sinal, o som da palavra bia, por acaso ou não, isso a Meire poderá explicar, tem a mesma raiz que bios, vida. Isso me intrigou. Não? Deve haver uma relação entre violência, bia, e bios, vida. Não? Bia é uma palavra usada para indicar, entre outras coisas, força física. Não? Mas aqui, então, me chamou a atenção uma peculiaridade. Em grego, a palavra bia é também o nome de uma deusa, de uma divindade feminina. Não? Na mitologia grega, ela é uma titânide. Enfim, se juntava aos titãs, lutaram contra os deuses do Olimpo, mas ela ficou do lado dos deuses do Olimpo. Ela era filha de um titã chamado Palas, ou Palantes, não? E de uma ninfa chamada Estige, o mesmo nome do Rio dos Infernos, do Hades. Não? E dizem que o nome do rio foi por conta do nome dela. Não? E como ela teria sido criada às margens desse rio, enfim, o rio do inferno, aí ela adquiriu, ou daí adveio, o seu caráter explosivo. Como divindade, ela, obviamente, era responsável por todas as emoções humanas, por fortes emoções humanas. Curiosamente, Bia tinha uma irmã e 2 irmãos. Sua irmã era Nike, a vitória, o triunfo, a vitória. Seus 2 irmãos, um se chamava Kratos, poder, e o outro, Zelos, que pode se traduzir por zelo, mas também significa ciúme. Bia era também chamada de a deusa silenciosa. E ela era chamada de deusa silenciosa porque ela se ocultava atrás dos outros, principalmente dos seus irmãos.
Bom, contam, por exemplo, que o nome dela aparece no Prometeu Acorrentado, não, no episódio. Na hora de acorrentar Prometeu, por ordem de Zeus, quem faz isso é o irmão dela, é Kratos. Mas o Prometeu luta, não quer ser acorrentado. Quem segura Prometeu é Bia. Por isso ela é a deusa que fica ali por trás do poder, Kratos, da vitória, Nike, ou do ciúme, Zelo. Não? Bom, é, o tema do seminário é, obviamente, a violência, e eu me dispus a falar sobre o mito da agressividade. O mito da agressividade humana. Eu não estou pensando aqui, citei aqui mesmo, o mito, né? Não mito no sentido de relato fabuloso, invenção. Eu me pego aqui a ideia de que o mito é uma abertura para nós percebermos coisas. Não? O mito faz com que a gente consiga olhar para a profundeza da alma humana, não? E olhar melhor aquilo que aparece na superfície. É interessante esse lado. Não? Isto é, a gente consegue ir de uma obscuridade para alguma coisa que começa a ser perceptível, não? Alguma coisa íntima, incomunicável, mas que de repente a gente começa a perceber. Bom, quando a gente pensa na violência, não? E pensa na agressividade humana, não? Certamente a gente toca nos pilares fundamentais do ser humano e da ordem social. Não? Claro, quando a gente pensa em agressividade e em violência, nós pensamos em ira, em raiva, rancor, ligado a tudo isso. Bom, acho que qualquer um de nós tem uma noção do que possa ser ira, raiva, rancor, não? E nós podemos imaginar que uma pessoa possa ter raiva, rancor de muitas coisas. Tem gente que tem raiva até de coisas inanimadas, não? Esbarrou na cadeira, se machucou, grita com a cadeira. Crianças fazem isso. Não? Mas a violência parece, então, nesse sentido, ser uma emoção motivada pela raiva, ligada à raiva. Hum? Mas quando a gente pensa na agressividade, na agressão, não? Nós percebemos que violência e agressão se aponta por uma variedade de fenômenos. A guerra é um deles, na origem da palavra, inclusive. Não? Mas também crimes, como aquele que eu escrevi, terrorismo, está ligado à violência, não? E está ligado também à agressividade. Mas a gente também fala em agressividade em formas desenvolvidas do vocábulo, violência, quando a gente pensa em competição econômica. Você fala que houve aquele é um investidor agressivo. Num certo sentido, violência aparece aí. Nós conhecemos violência em competições esportivas, claro. Não? Até em jogos amistosos. Não? Existe também jogo de carta. Também existe um comportamento agressivo que envolve algo como violência. Não? Em atos infantis a gente percebe isso. Não? A agressividade e a violência ligada a um desafio. Você não é capaz de. Não? São formas que tocam a gente. Bom, não preciso dizer que mesmo na sexualidade, enfim, na abordagem amorosa, no namoro, não? Segundo a opinião de muita gente, não? Há um componente agressivo envolvido, que vai de um ponto a outro ponto. Dar uma cantada, seduzir, assédio. Está aí a agressividade e a violência. Na verdade, essa variedade de significados não
talvez se deva justamente à ambiguidade da palavra, não? Que às vezes tem fortemente esse sentido negativo, ser agressivo e usar de violência, não? Mas às vezes também pode ser usado com um sentido positivo, um investidor agressivo, sim. hum. Nesse sentido, olhando para o que fala a ciência, eu estou me referindo aqui a uma ciência especificamente, a etologia, estudo do comportamento, não? A expressão aparece em agressividade como instinto. É um instinto humano. E junto com a agressividade vem aquilo que os freudianos chamam de pulsão, a pulsão para a violência. Instinto, pulsão. Esses são termos técnicos usados na psicanálise, na antropologia, na etologia. Não? São motivo de muita discussão. Na verdade, porém, não, aquilo que as palavras pulsão ou instinto expressam não, é muito mais antigo do que a psicanálise, a etologia. Não? E tem a ver um pouco com essa forma muito humana de nós percebermos o que é o que somos nós, ligado à dicotomia corpo e alma. Isso é uma alma. Platão já falava disso. Não? Mais recentemente, bom, enfim, é uma dicotomia muito conhecida. E nessa dicotomia, a parte mais nobre, importante, é sempre a alma. Não? Ela é imortal, é imaterial, ela é a portadora das nossas qualidades, dos sentimentos ditos espirituais. Não? E, ao contrário, a aparência visível, não, e perceptível do ser humano, o corpo, é que não tem como negar a sua afinidade com as coisas perceptíveis, e aí é considerado uma parte inferior. Não? O corpo é, por assim dizer, a parte animalesca. Não? Os animais talvez tenham alma, mas não imortal, não do mesmo jeito. Não? E nessa parte animalesca do ser humano, o corpo, não? É que estão os comportamentos propriamente animais. E aí é que se fala de instinto, de agressividade e pulsão, impulso para a violência. Bom, apesar de essa visão alma-corpo hoje ficar mais no terreno, talvez, do dogma religioso, esse dualismo mente e corpo, que nos círculos acadêmicos não tem mais tanta força, não? Ele nos aponta ou exige que a gente pense um pouco na nossa ascendência animal. Não? Aquilo que a gente chama também de necessidades, até as necessidades espirituais, as paixões, tem a ver com esse lado animal. Rousseau, na origem da desigualdade humana, fala isso. Não? As paixões surgem desse lado animal do ser humano, selvagem. Não? Pois bem, a palavra pulsão, por exemplo, impulso, nesse sentido, não? Ela aparece como algo semelhante a outros impulsos que qualquer um de nós tem, que nós encontramos em muitos animais desenvolvidos. Não? Por exemplo, o desejo sexual, ou o instinto de fome. Não? O que me permite pensar a sexualidade ou a ingestão de alimentos como necessidades naturais que surgem do modo animal de viver. Não? Uma espécie de adequação do animal ao seu meio ambiente. Ele precisa disso para sobreviver. Não? A gente pode pensar nesse sentido em várias formas de instinto. O instinto do sono, não precisa dormir. Não? Os animais superiores
também têm um instinto de brincar. Não são só as crianças que brincam. Os animais também brincam, fazem brincadeiras. Não? Até mesmo a nossa curiosidade, a vontade de se informar, não? Também tem a ver com uma espécie de pulsão de prazer. Nessa linha, talvez a gente teria que reconhecer a agressividade como um instinto e a violência como uma pulsão tipicamente da natureza humana no seu lado animal. Bom, nesse contexto eu gostaria de fazer referência a um etólogo austríaco, vienense, chamado Konrad Lorenz. Konrad Lorenz escreveu um livro na década de 60, século passado, não? Chamado A Agressão, uma história natural do mal. Na verdade, o texto em alemão é o contrário, não? O assim chamado mal para uma história da natureza da agressão. O livro é de 1963. Lorenz pensava numa necessidade natural, quando falava em agressão, numa necessidade natural que corresponderia ao modo de vida do ser humano à sua espécie. Não? Ele era um darwinista, por vocação. Não? E acreditava, então, que o comportamento agressivo do ser humano, não, sustentava, como em qualquer animal, a espécie. E não apenas a espécie em relação ao meio ambiente, às outras espécies, como defesa, não? Mas mais fortemente do que isso, dentro da própria espécie. E o livro é um livro curioso. Ele faz uma análise da agressividade e da violência dentro das espécies. Como dentro da espécie um agride o outro. E aí ele vai para o ser humano. Nós não somos diferentes, nós nos agredimos. Não? A ideia dele é que a pulsão para a violência teria a ver com uma espécie de teoria da energia, não? Quanto mais energia você acumula, mais você tem, de repente, de que explodir, aquilo, se livrar dessa energia. Através dessa violência, uma satisfação ocorria. Então, a energia reprimida era dissipada, por assim dizer. Bom, nessa linha, dizia ele, quando os animais da mesma espécie lutam por comida entre eles, quando os machos de uma matilha, por exemplo, determinam nas lutas entre si a ordem de precedência, não? Segundo em qual eles entram em jogo pelas fêmeas, não? O comportamento, diz ele, que nos parece a agressão está intimamente ou tão intimamente ligado ao instinto que a gente pode falar em instinto sexual, não? Mas aí aparece fortemente o instinto de agressão também, porque um bicho agride o outro, na mesma espécie. Não? A agressividade, nesse sentido, ela estaria sempre atrelada a uma sobrevivência. A violência se afirma com e por meio desse instinto. Não? A essência da ação instintiva seria uma espécie de estereótipo hereditário, não? Que ele enfatize com ele muitos etólogos. Não? Nessa linha, ele diz: combinar a ideia de violência e de agressividade com o mal não estaria inteiramente correta. A violência serve para alguma coisa, ela tem uma função, pelo menos olhando desse ângulo. Não? A evolução das espécies, o uso da violência tem o propósito de preservação da espécie, diz ele. Só que aí ele vai muito além, e o livro dele virou um livro polêmico por causa disso. Assim como Freud puxa, por assim dizer, toda a reflexão para o instinto da sexualidade e diz esse é o centro que domina todos os outros instintos, o Lorenz foi numa linha parecida. Ele diz
o que nos domina a todos é o nosso instinto de agressividade, é a violência. É esse instinto que domina todos os outros. Bom, é uma tese polêmica, não? É o que ele diz, afinal, que o motor e a motivação de todos os instintos animalescos do ser humano tem por sede a violência e a agressividade. Não? Para ele, então, todos os instintos estão subordinados à violência ou superordinados em relação à violência. Não? Por outro lado, diz ele, para o uso da violência, não, você também tem certos, por assim dizer, certas fórmulas de inibição. Não? Porque a violência é uma pulsão tão forte que ela atravessa todos os instintos e acaba, enfim, no limite, um matando o outro, se eliminando. Daí diz ele, e para isso nós precisamos de inibições. E a evolução humana mostra essas inibições. Não? Nesse ponto, ele diz: aquilo que nós chamamos de ser humano moral é uma dessas inibições, que tem por base algumas proibições, e aí a violência entra para apartar. Por exemplo, incesto. Não pode haver. Não? É uma forma inibidora da violência, de trás do instinto sexual. São fórmulas pelas quais a gente, enfim, vai. A gente, quer dizer, o ser humano vai desenvolvendo ou se desenvolvendo na sua espécie. Interessante, então, nesse ponto é que o Lawrence, no fundo, oscila entre uma afirmação do instinto, não, e a necessidade de conter a pulsão, o instinto da agressividade e a necessidade de conter a violência, não, por meios inibidores. Não? Ele vai dizer, durante a pré-história do homem não existiu nenhuma pressão de seleção natural que tivesse um mecanismo inibitório, não, que impedisse o Homo sapiens de agredir, de matar, até o momento em que, diz ele, o ser humano inventou o utensílio, a pedra, o tacape, a lança. Não? E isso deu uma qualificação curiosa à violência humana. Não? A descoberta das armas, ou a invenção das armas, diz ele, perturbou o equilíbrio entre o uso da violência e o instinto. Não? A repugnância para matar aumenta, diz ele. Com a invenção do utensílio, o cajado, a lança, nenhum ser humano normal iria mais à caça de coelhos, por exemplo, se tivesse de matar o coelho com os dentes ou com as unhas, como uma realização emocional forte, plena. Não? Ou seja, a facilidade do uso da violência, não? E a impunidade emocional, não? Crescem juntos. Ele disse, o estranho nisso é que, com a descoberta dos utensílios, você se torna corporalmente menos violento, mas a sua violência aumenta na mesma medida no sentido inverso. O que talvez nos permita entender hoje que o gesto de apertar um gatilho ou fazer estilhaçar um outro ser humano, não, confere uma outra dimensão à violência. Não? O que é mais expressivo quando a gente pensa nas armas teleguiadas. Não? O homem que aperta o botão não fica inibido pelas consequências do seu ato. Ele aperta um botão apenas, ou um gatilho, aí já mais visível. Ele não pode nem ver, nem ouvir aquilo que acontece depois. Não? Então, aquilo que esmorece os fatores inibidores do uso da violência, na medida em que a sofisticação
dos instrumentos vai crescendo, vai fazendo com que a gente se torne mais, entre aspas, frio em relação ao uso da violência, até o limite de rir, não? Na história que eu comecei a contar. Não? Essa observação é interessante porque o que ele nos permite ver, o Lawrence, é que a pulsão para a violência subsiste, ela subsiste suficientemente na vida humana. Não? Por outro lado, não, nós caminhamos por uma espécie de sublimação. Não? Sublimação do instinto e do uso da violência. E até o limite de a violência ser considerada alguma coisa valorosa, de valor. Não? Ou seja, culturalmente valorosa. A gente vai falar em culturas guerreiras. E a ideia do guerreiro com alguma coisa de valor. Não? Eu lembro nessa linha, não, que a violência na Idade Média, por exemplo, europeia, não, ela chegou a ser celebrada com tamanho êxtase, não? Que talvez a gente ficasse chocado quando lesse o que eles diziam, não? A concepção cristã de que Cristo, o Messias, não, teria salvado a humanidade com o sangue que saiu das suas chagas, não? E que desse mesmo sangue surgiu um elemento de purificação capaz de limpar o mundo de todos os pecados, não? Ou seja, o derramamento do sangue servia para purificar, não? Isso levou na Idade Média à ideia de que, enfim, um inimigo poderia ser visto como alguém que você matava como um ato piedoso. Era um ato de piedade você matar o inimigo, não? Um ato de salvação e de expurgação, não? Do mal que pairava sobre toda a humanidade. Não? E nas cruzadas contra o Islã, não? A questão não era propriamente a violência sangrenta, mas o motivo pelo qual o sangue era derramado e da forma como ele devia banhar a terra. Enfim, nós percebemos aí, de certo modo, essa convergência do dualismo corpo e alma, não? Numa outra visão, talvez. Não? O elemento aqui, o unificador, é a assunção de que a pulsão da violência agressiva, original, autônoma, espontânea, animalesca, né, no correr da evolução, foi sendo afrouxada no homem, mas combinando a afirmação desse controle instintivo com uma pulsão que faz do ser humano um ser agressivo. Sim. Não? Enfim, nós sabemos que, por conta disso, a violência acaba por levantar problemas de significação, significativos. Às vezes ela é percebida como algo de origem puramente natural, animalesco. Hobbes, Nietzsche, por exemplo, vão nessa linha. Não? Ou com alguma coisa proveniente da vida social mal organizada do ser humano. Rousseau é o exemplo desse outro lado. Proudhon também. Não? E daí essa ambiguidade do uso da violência de um ponto de vista moral. Às vezes ela é rejeitada como opressão, ausência de tudo aquilo que a gente chama de direito, não? Mas, por outro lado, há quem reconheça as virtudes libertadoras da violência, não? Uma resposta a uma violência anterior que precisa ocorrer. Marx é exemplo típico disso. Não? É, eu lembro aqui que nesse jogo, afinal, a violência ela é algo que favorece, desfavorece, é bom, é ruim, não? Aqui aparece um problema. Como é que eu julgo a violência, afinal? É bom? É ruim? O que eu faço com isso?
Eu lembro aqui um trecho do De Officiis, de Cícero. Não? Cícero, nesse livro sobre os deveres, ele toca no tema da violência ao retratar a crueldade da ação belicosa da guerra dos romanos contra Corinto, não? Chamada Batalha de Corinto. Os romanos invadiram Corinto, não? A batalha ficou conhecida como a Batalha de Corinto, também chamado de o Saque de Corinto, ou o Cerco de Corinto. Cícero, examinando esse episódio, essa batalha, não? Ele primeiro reconhece que ali havia um justo propósito na guerra. Não? No contexto, não? A luta contra Corinto, que estava ligada a Cartago, não? Quem começara o conflito tinha sido Cartago, e, portanto, Corinto. O que Roma estava fazendo era uma resposta. Não? Mas o resultado dessa batalha que incomodava Cícero. O que ocorreu foi a destruição completa da cidade de Corinto e o extermínio de todos os seus habitantes. Não? E ele aí dizia que os generais romanos exageraram. Não? Isso era o que chama, o que Cícero diz, uma crueldade inominável, que não teria razão de ser. Não? E daí também a sua advertência, no mesmo livro, De Officiis, não? De que nós não devemos ouvir aqueles que pensam que se deve entregar à ira violenta contra os inimigos políticos e imaginar que tal atitude do homem é uma atitude de um espírito grande e corajoso. Na aplicação da punição, de Cícero, sobretudo, é necessário não permitir vestígios de raiva. Mas, na realidade, a raiva está em todas as circunstâncias a ser erradicada, diz ele. E é desejável que aqueles que administram o governo sejam como as leis, que são levadas a infligir punição não pela ira, mas pela justiça. Bom, e aqui está o problema. Como é que a gente lida com a violência? Não? É claro, o que a gente percebe desses textos de Cícero é que tem uma margem em que você pode usar a violência, e até deve usar. Não? A polícia, o policial, num certo momento, ele tem que decidir: usa ou não usa da violência? Então, claro que a gente sabe que a decisão ela é limitada por mecanismos inibidores. As regras de competência, não? Enfim, regras que estabelecem a tal margem para a ação violenta. Não? O policial não pode usar a violência para si mesmo, por exemplo. Não? Enfim, obviamente seria um absurdo você reprimir a mendicância matando todos os mendigos. Não faria sentido nenhum isso. Enfim, o que a gente percebe aqui é que nós lidamos com essas limitações, mas às vezes é difícil dizer se usa ou não usa. Para evitar um sequestro, você pode atirar nos sequestradores? Não? Ou é possível agredir usuários de droga que estão perturbando o comércio? Está acontecendo em São Paulo. Complicado. Não? Ou é possível bater em torcedores enfurecidos, como aconteceu no Maracanã outro dia? Argentinos? Enfim, esses limites são fluidos. Não, por um lado, mesmo que as normas sejam capazes de dar à violência uma certa direção, o chamado uso legal, não? A gente sabe que a violência não é legítima só porque ela é legal. Não? Em primeiro lugar, porque as leis são sempre prescrições gerais, não? Que não consegue levar o detalhe em conta especificamente. Em segundo lugar, porque a mera existência de regras dificilmente é uma garantia de que certas expectativas vão ser respeitadas. Não? E, por outro lado, nós sabemos que, regra por regra, organizações ilegais, com a máfia, não? As milícias, não deixam de atuar
com regras, regras próprias, que também estabelecem limites para o uso da violência. Não? O que significa, então, que a violência não entra numa sociedade pela porta da regulação, não é por aí. Não é pela lei que a violência entra. Não? Todos, dentro de uma situação mesmo regrada, correm o risco de entrar num jogo de pura violência, um puro jogo de força, o lado corporal humano. É a violência do assassino contra a sociedade, do autor contra a vítima, do louco contra o hospício, da milícia contra a polícia, e vice-versa. Da sociedade contra o assassínio, da vítima contra o autor, do hospício contra o louco, da polícia contra a milícia, do rico contra o pobre. Enfim. Ou seja, no contexto contemporâneo, é revelador esse descompasso entre o discurso formal e a imaginação moral a respeito da violência, do instinto agressivo e da pulsão. Como lidar com isso? Nós falamos em punição, a gente sabe que o direito penal sofre para explicar o que é isso. Correção, exemplo, reabilitação, prender alguém ou matar alguém. O que é que nos move usando violência contra a violência? Como é que a gente lida com isso? Não? Quando a gente olha esse lado, não? Quando a gente olha situações em que essa violência pura parece aflorar, é o caso, por exemplo, do terrorismo, não? Eu diria nada mais gratificante para o terrorismo, para o terror, do que provocar uma retaliação na mesma medida. Isso aí satisfaz o terrorismo. É diferente do uso da violência por um Estado organizado. Enfim, não? O que a gente percebe aqui é que a explicação da violência, nós sempre podemos descobrir alguma razão. Foi por isso, foi por aquilo. Não é suficiente. E aqui nós entramos nesse terreno complicado chamado de a justificação da violência. E esse talvez seja o grande drama do Homo sapiens. Explicar é fácil. Não? Os dois que atacaram o rapaz no início da minha conversa aqui falaram: não, a gente mata para que ele não reaja. Depois leva as coisas. Doidão. É uma explicação. Obviamente, qualquer um de nós olharia e falaria, mas não é uma justificação. Enfim, como tornar a violência justificável? Não explicável, justificável. Acho que esse é o grande tema que nós vamos discutir aqui. O nosso seminário, tenho a impressão, vai girar em torno disso. Como justificar a violência e como não justificá-la e abominá-la. Essa é a questão. É isso aí. Muito obrigado. Amanhã, então, começamos. Eu marquei 9 horas. Né? É uma violência. A Sônia disse que isso era uma violência, que 9 horas é muito cedo. Mas, enfim, vamos tentar. Nós temos enfim, um programa bastante interessante. Acho que vale a pena a gente fazer um esforço para discutir todos aqueles temas que vocês viram, já foi distribuído. Acho que vale a pena. Mas. Hã? É.
Tá, tá bom. Bom, mas hoje, por enquanto, sem violência, né? É, sem violência. Tá? Qual é o que você considera a maior violência no ser humano? É. Hum, talvez essa, né? O uso da cabeça para inventar utensílios, armas. Ah, isso é uma coisa incrível, que os animais não têm, não. O que multiplica a violência e, ao mesmo tempo, nos torna frios. A crueldade parece que desaparece. É, enfim, apertar um botão pode ser até um bom pai de família, etc. Ele está fazendo ele exercendo uma função, né? Então, professor, aproveitando essa indagação da Sônia, a sua resposta, e a maior violência é a razão, a violência é um dado da natureza ou da cultura? Pelo autor que eu citei aqui, o Lawrence, é um dado da natureza, faz parte do corpo humano, não da mente. Mas ele mesmo reconhece que, na hora em que o Homo sapiens inventou a arma, virou um problema de cultura. Digamos assim, nasce na natureza humana corporal. Não? Você pular no pescoço do outro, usar os dentes, o H, as mãos, isso é natural. Não? Mas a invenção da arma faz da violência algo que você cultiva. Não? A violência é uma pulsão. Não? A violência é uma pulsão. O instinto é a agressividade. Isso é instinto. Aí começam as diferenças. Né? Aí começam as diferenças. E aí vem o problema do julgamento. É justo, injusto? É justificável? Não se justifica? Esse é o nosso tema. Pode ser. Existem rituais da violência entre os animais. Não? Os machos brigam por uma fêmea. Não? Existe enfim, um experimento conhecido com chimpanzés. Não? Quando uma chimpanzé dá à luz ao filhote, não? As outras fêmeas que não têm filhotes avançam na direção dela, arrancam o filhote das mãos dela, estraçalham o bicho e comem o animal. Elas só param de usar essa violência em dois momentos. Primeiro, quando aparece o chimpanzé chefe, não? O chimpanzé alfa. Quando ele chega, todo mundo fica com medo. Ou então, quando todas têm filhotes. Daí ninguém agride ninguém. Mostra bem um caso de violência entre chimpanzés. Eu estava lembrando agora aqui com o João Maurício, Goethe, falando da mulher em relação a outras mulheres, tem uma frase curiosa. Ele diz: mulher, tu tens um licor no teu corpo que quando tu vês outra mulher, tu vês Helena. Pode ser as mulheres que eu digo. Não? Helena é um desafio e que pode levar à violência, como levou na Guerra de Troia. Não? Enfim,